nosso primeiro palestrante, representante da RH Nossa, Renato Pádua, né? Com o tema Transformando a Operação Body Shop em Outsourcing. Vamos lá, galera, daí do outro lado, uma salva de palmas. Quero ver palminha subindo aí na tela para acolher o nosso amigo Renato e fazer com que esses minutos sejam valiosos para quem está do outro lado. Perfeito, Renatão? Maravilha, Vinícius. Bom dia, Vinícius. Bom dia, André. Bom dia, pessoal que está em casa, acompanhando, ou no trabalho, de onde estiver no carro, né, acompanhando aí esse conteúdo online do Conecta Sul. Né, a gente tem um público gigante aqui hoje, né, mais de 800 pessoas em Curitiba acompanhando o Conecta. Você que está acompanhando online, se programe, venha para o ano que vem, né, porque vale a pena, vai ser um dia riquíssimo, cheio de conteúdo para a área de compras, né, cheio de informações, né, e para quem não conseguiu estar aqui esse ano, essa ideia fantástica de trazer aqui conosco alguns dos patrocinadores do evento, cases que podem contribuir um pouco com a dinâmica do comprador. Ô, Renatão, só um minuto antes de você iniciar com esse grande tema, né? É importante que quem está aí do outro lado saiba qual vai ser a nossa dinâmica. Todo patrocinador que estiver aqui vai estar trazendo um case de sucesso da sua empresa, né, dos últimos tempos, e em cima disso, logo após o término da apresentação desse case, tanto eu quanto o André vamos estar sabatinando. Então, quem tiver pergunta, coloque aí no chat para que a gente possa fazer esse momento riquíssimo que o Renato está preparado, hein, gente? Maravilha. Tá bom? O palco é seu, fica com Deus e vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá. Show, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Obrigado, André. Vamos lá, pessoal. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, para você que está aí nos assistindo, um case que nós denominamos Transformando uma Operação Body Shop em Outsourcing. E nós trouxemos aqui informações de como se deu esse ciclo de negociação, mais do que o serviço em si, né? Como é que foi a nossa tratativa, como é que foi o relacionamento de uma área comercial da RH Nossa, na área operacional de desenvolvimento de produto e de serviço, com a área de compras do cliente. Antes da gente entrar especificamente no case, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Renato Pádua, sou gerente comercial do Grupo RH Nossa, sou formado em Administração e Marketing pela Universidade do Paraná e pós-graduado em Dinâmica de Grupos pelo SBDG. Tenho mais de 25 anos atuando na área comercial em empresas de serviços. Estou há 8 anos à frente da área comercial do Grupo RH Nossa, com matriz aqui em Curitiba e atuação nacional, e posso me apresentar hoje como especialista em gestão de equipes de vendas, de serviços, com ênfase em desenvolvimento de projetos e soluções de aplicação de mão de obra aliadas a novas tecnologias e processos. Tá? Contando para quem está aí do outro lado e ainda não conhece a RH Nossa, a RH Nossa é uma empresa com 31 anos de mercado, fundada em Curitiba, especialista em gestão de pessoas e serviços de mão de obra, com mais de 180 mil profissionais contratados ao longo desses 31 anos para posições temporárias e terceiros, com mais de 140 mil vagas fechadas de recrutamento e seleção para os nossos clientes, e hoje nós estamos em mais de 300 localidades ativas em 25 estados do país. Estamos aí com efetivo próximo a 6 mil profissionais. Nessa época do ano, do segundo semestre, nós muito provavelmente vamos estar, desculpem aqui, me embaralhando vamos estar com mais de 9 mil profissionais aí durante o período de Black, e esse efetivo está distribuído hoje em mais de 70 clientes de mão de obra temporária, mais de 35 clientes de projetos terceirizados e 120 clientes de recrutamento e seleção. Nossos serviços hoje são recrutamento e seleção, mão de obra temporária e projetos terceirizados. E é justamente nessa linha de projetos terceirizados que nós vamos falar do nosso case hoje. É um case, como eu disse, uma operação de transformação de body shop em outsourcing. Para quem não está familiarizado, às vezes, com o tema, body shop são posições de mão de obra contratada especificamente por atividade. Então, o cliente contrata o headcount, contrata
uma posição de analista, uma posição de assistente, uma posição técnica, uma posição de supervisão, isso pode ser bastante variado, né? E nesse projeto nós transformamos uma operação que era contratada dessa maneira em uma operação de outsourcing, precificada por atividade, não mais pelo fornecimento de mão de obra. Nós vamos identificar aqui até onde a gente pode o cliente, né? Nós não vamos lidar com nomes, mas trata-se de uma multinacional com atuação no Brasil na área de energia, com mais de 1 milhão de clientes e com atuação em mais de 60 municípios brasileiros. É um grande cliente, né, com um volume gigante de atividades e que nós desenvolvemos esse processo numa cronologia que foi bem extensa, bem grande. Começamos lá em 2021 com essa atividade para que ela começasse realmente a operar no ano de 2023. No escopo dessa negociação, nós tínhamos aí um modelo inicial que nasceu realmente com o fornecimento de body shop. Eram 58 headcounts ali desempenhando as funções e as atividades que estavam sendo exercidas pela companhia em 8 áreas diferentes, né? Todas essas atividades eram atividades administrativas de suporte, né, no modelo de trabalho híbrido, né, pessoas trabalhando presencialmente, e ali por conta da pandemia passou-se a um modelo híbrido, né, e nós tínhamos ali uma composição de 357 atividades catalogadas, desenvolvidas por esse cliente. A partir desse desenho, né, o contratante convidou aí 7 empresas especialistas no desenho de soluções de fornecimento de serviços de mão de obra para participar do processo, 5 delas de origem multinacional e 2 brasileiras, uma delas a RH Nossa, né, e que fossem especialistas em processos de terceirização e fornecimento de mão de obra especializada. E que também tivessem, né, uma expertise na implantação de projetos de tecnologia embarcada e com soluções de automação de processos. Dentro desse contexto, os principais desafios desse projeto, como eu comentei, nós falamos de uma operação que nasceu no modelo de plena pandemia, né? Então era impossível visitas técnicas, era impossível a gente enxergar de perto a operação, porque ela não estava mais sequer presencial dentro do cliente. Então, nós tínhamos um grande desafio de compreender esse cenário de prestação de serviço, sem conseguir realmente fazer um levantamento técnico adequado, né? E aí isso tinha nos trazia uma dificuldade de ter uma visão clara de distribuição das atividades por headcount, de compreender e mensurar os SLAs de processos, né? Nós estávamos falando essencialmente de atividades administrativas dentro dessas áreas que o cliente nos trouxe, né? De identificar os fluxos dessas atividades e de confirmar esses quantitativos, frequências, rotinas, né, e quais eram os reais impactos, né, e riscos de uma operação naquele modelo ainda, nascendo como um fornecimento de posições de body shop. Com isso, né, nós estabelecemos com o cliente um fluxo de negociação. E aí, como eu disse já anteriormente, é um fluxo bastante longo, né, principalmente em função da pandemia e de algumas situações que nós vivemos durante um processo de negociação e que eu acho que aqui um dos principais chamarizes do case é o quanto áreas comerciais e compras podem discutir e trabalhar em conjunto para realmente chegar num resultado comum e que trabalhe gerando resultado positivo para ambas as partes, né? Quando a gente olha o escopo do processo da negociação, nós tivemos lá em maio de 2021 o lançamento da RFQ pelo cliente. Foi feita a disponibilização do projeto, ainda com o escopo de body shop, com toda a especificação técnica, o detalhamento das atividades e uma estimativa de recursos que eram aplicados nesse desenho. A partir dessa dinâmica, nós tivemos já em junho de 21 o entendimento do escopo, o lançamento de todos os questionamentos, os esclarecimentos do catálogo de atividades,
toda uma devolutiva de perguntas e respostas, e isso nos permitiu fazer um desenho de fluxo inicial desse fornecimento, né? A partir daí, isso nos deu condição de fazer e apresentar, em agosto ainda do mesmo ano, a construção da primeira proposta de fornecimento de mão de obra, com uma projeção já de um modelo remoto de trabalho. A gente considera aqui que já foi o advento da pandemia, né, já flexibilizando aquele, então, trabalho que era presencial, passou a ser híbrido, para que ele pudesse ser feito remotamente. A gente já tinha todas as condições técnicas, né, e de controle para dizer que aquele conjunto de headcounts a serem fornecidos, né, não precisariam necessariamente trabalhar fisicamente na estrutura do cliente. Houve aí um entendimento muito certeiro da área de compras para já ajustar esse modelo, identificando ali quais eram os benefícios em relação a essa mudança de modelo, né, e seguimos a partir daí. Só que isso foi um estopim para uma mudança de paradigma nesse processo. Nós tivemos em setembro a apresentação da primeira proposta, né, da primeira rodada de negociação, né, ainda considerando o modelo de headcount em formato de body shop, né, e logo na sequência, em novembro ainda de 21, né, nós fomos chamados, nós todos os fornecedores ali participantes, fomos chamados pelo cliente para rediscutir o modelo, né. Com base em todas essas discussões anteriores, né, entendeu-se que nós faríamos uma mudança do escopo de fornecimento, mudando de um modelo até então de body shop, de fornecimento de headcounts, para um modelo puro de outsourcing, ou seja, nós não iríamos mais precificar essa atividade, esse serviço, né, como fornecimento de mão de obra pura, mas sim dando enfoque no modelo terceirizado de outsourcing, né, onde o objetivo principal era criarmos uma operação precificada por atividade, independente do volume de headcounts a serem fornecidos, né, e que o cliente pudesse pagar realmente pelo uso dessas atividades, e não mais pela disponibilidade de um headcount para fazer aquelas atividades listadas. Então, nós tivemos ali todo um redesenho, um estudo bastante amplo para entender como seria um modelo de precificação, e aí nós tivemos um ponto que foi crucial no processo, tá? Que foi justamente discutir, né, isso no modelo de pré-projeto. Então, eu me lembro muito bem, naquela época, né, a área de compras cliente, né, solicitou que todas as empresas fizessem a apresentação de um pré-projeto, né, e naquele momento, da nossa parte, nós fomos muito incisivos em dizer que, olha, esse é um modelo, né, que qualquer pré-projeto nesse formato, com a dificuldade de se apresentar, de se metrificar uma operação que até então estava híbrida por conta da pandemia, né, não fazia tanto sentido. Dificilmente eu conseguiria ser assertivo num pré-projeto com resultados efetivos. E aí nós fizemos uma proposição diferente, que foi o modelo de proposta para a evolução do serviço e da negociação em si. Nós trabalhamos, e aí houve uma flexibilização muito inteligente de ambas as partes, discutimos um modelo de transição. Ao invés de criarmos um modelo que traria uma solução muito arriscada em termos de virada de chave, que provavelmente comprometeria em algum momento a eficiência do cliente, um cliente com mais de 1.200.000 clientes instalados, né, para um conjunto muito grande de atividades de suporte, né, o mais adequado seríamos criar uma proposta de transição, né, onde, baseado no modelo que nós consideramos, que nós instituímos dentro da RH nossa, chamada engenharia de serviço, que tem uma metodologia de processo própria, estabelecer um modelo de handover, né, mais um modelo de transição e um prazo definido de 6 meses para migrarmos essa operação de body shop, né, para outsourcing. E aí nós tivemos um acerto gigantesco em relação à negociação, né,
para efetivamente tabular essa operação nesse formato. Chegamos, então, ao fechamento, à negociação final, fechamento do negócio já em março de 2022, fizemos todos os entendimentos comerciais, modelos de sistemas de medição, contratos, né, para que programássemos o kickoff de abertura para agosto de 22, né, onde nós teríamos aí os ajustes finais para o início do projeto, a contratação de staff dedicado, fazemos a reunião de abertura, e aí nós tivemos um segundo ponto importantíssimo no processo de negociação. Né? Na reunião de abertura, nós nos deparamos com algumas inconsistências no catálogo de atividades listados. Né? Em resumo, faltavam algumas atividades que durante o processo de coleta pelas áreas não foram listadas. Então, a gente tinha um universo um pouco maior de atividades ali listadas para desenvolver. E isso gerava uma inconsistência grande no modelo de entrega. Tivemos que voltar realmente todas as partes para a mesa de negociação, renegociar, fazer um reajuste do projeto. Isso foi até os primeiros meses de 2023, onde nós tivemos que fazer todo o processo de reavaliação das atividades. Corremos muito o risco de que a RFQ fosse cancelada, porque realmente era uma mudança significativa, mas em conjunto com a área de compras, em conjunto com a área operacional do cliente, nós conseguimos refazer o desenho, reajustar atividades, inserir tudo aquilo que ainda faltava dentro dos processos, revisar e revisitar toda a parte de custos, de valores, sem perder efetivamente o objetivo final, que era implantar um projeto com tamanha mudança. Nós estávamos aí já há quase 2 anos num processo de negociação. Até que, dentro dessa nova modelagem, nós fizemos, em junho de 2023, efetivamente a implantação do projeto, que nasceu com o quadro pré-definido de 58 headcounts. Iniciamos como handover de 30 dias, com um book novo de atividades, com mais de 500 atividades listadas, e a partir daí podemos dar sequência e tração ao desenvolvimento em si das atividades. Hoje, o projeto foi desenvolvido com uma série de etapas muito bem diagnosticadas. Essa equipe desenvolveu toda uma base de conhecimento para entender e trabalhar realmente esse processo de transição. Foi gerada toda a documentação de descrição de cargos, de fichas, listas de atividades, ajustes, guias operacionais, até o momento do Go Live, onde foi feita toda a contratação dos funcionários e treinamento para que eles pudessem desempenhar as suas atividades. Foi instituído junto do cliente todo o monitoramento, auditorias e relatórios para análise desses processos durante o período de transição. Criou-se a partir daí um diagnóstico, que nós estabelecemos, que é um mapa de riscos e oportunidades do processo, trazendo realmente um roadmap efetivo de como essas atividades seriam desenvolvidas desse modelo de transição com o cliente, e iniciamos posteriormente, a partir da virada, todo o modelo de transformação, implementação de tecnologias, redesenho de processos, para que isso fosse efetivamente aplicado. E, por último, aqui falando um pouco de como é que está esse projeto, com 14 meses após a sua implantação, que tipo de ganhos ele tem trazido. Nós conseguimos trazer alguns deles aqui. O primeiro deles é a eficiência de recursos. Foi um projeto que nos permitiu, em conjunto, principalmente com a área de compras cliente, mapear as atividades, a equalização dos perfis. Foram feitas diversas ações, as principais delas, a classificação das atividades por nível, toda a cronoanálise de entrega e revisão do tempo médio de operação, a criação das rotinas de treinamento e multiplicação, e a aplicação de um time multitarefas. Antigamente, no modelo de headcount, eu tinha posições específicas por atividade. Nesse modelo de outsourcing, eu não necessito disso. Eu posso ter profissional que transita por todas as áreas, desenvolvendo atividades que são similares, e sendo muito melhor aproveitado em relação a tempo ocioso.
né? O segundo ponto foi uma redução imediata de custos operacionais, né, que nos permitiu fazer toda a revisão e integração dos processos, o ajuste inicial dos quadros, né, através de ações como a equalização de cargos e salários, melhor aproveitamento da disponibilidade dos recursos, que é essa questão da ociosidade, né, e uma integração básica dos sistemas de informações. Um cliente com um volume muito parrudo de input, 28 portas de entrada de informações, né, que necessitavam de um ajuste imediato e correção de processos. Né. Outro ponto significativo, né, nesses 14 meses foi realmente já a implantação do outsourcing, né, nós obedecemos o prazo aí de 6 meses para virada de chave, né, e fizemos o go live do outsourcing no início desse ano, né, e as principais ações foram a validação do modelo por atividade, né, toda uma redistribuição e ajuste das atividades por áreas, o ajuste do TMO, né, que é importantíssimo, né, a gente ter a visão realmente do quanto eu consigo desenvolver por pessoa, por headcount envolvido, por tecnologia aplicada, né, e a qualificação das instruções de trabalho. Um time constantemente trabalhado para produzir mais com um conjunto de tecnologias ali disponíveis e uma interligação com as áreas e atividades do cliente. Estabelecemos também o equilíbrio da operação, né, foi totalmente realizada a calibração do modelo, né, as principais ações foram a medição contínua dos SLAs, de acordo com a cronologia e as sazonalidades por processo, então uma operação madura já de mais de um ano, então nós já temos mapeados todos os possíveis impactos, né, um cliente de prestação de serviço, então ele sofre variações de volumes durante o ano, a gente tem hoje completo domínio em relação a esse processo, reforçamos a política da qualidade, de trabalhar todas as atividades no modelo preconizado de ISO 9001, né, e o ajuste e adequação de todos os indicadores do projeto. E, por último, aqui, né, estamos já agora na fase 5 dessa modelagem, que são as proposições de um roadmap de automação. Né? Nós vivemos aí esse primeiro ano e mais um tempo anterior dentro já do processo de negociação com o cliente, onde nós começamos a mapear processos, desenvolvemos toda uma base de conhecimento, um volume muito parrudo de informações, né? E agora estamos numa fase de desenvolvimento de tecnologia, aplicando realmente já modelos de inteligência artificial embarcada em algumas atividades, a proposição e a identificação de oportunidades da implantação de RPA, e tudo isso traz hoje para a gente, né, a gente tem aqui embaixo, né, que a matriz inicial desse projeto, ela previa uma redução de custo real em relação ao valor do modelo de body shop de 10%. De bate-pronto no modelo de análise e de levantamento de requisitos, nós entendíamos que isso já seria possível, né, de imediato, né, mesmo com as dificuldades de levantamento em loco, né. Já descontadas, logicamente, as variações de NPC e reajustes salariais ao final de 5 anos do contrato inicial. O que a gente pode dizer hoje? Que já nos primeiros 14 meses do projeto, essa redução já foi atingida, apenas com as ações de redesenho de processo e a requalificação do time. Então, trabalhamos muito fortemente nisso, de redesenho de processo, muito em contato com as áreas, muito em conjunto com a área de compras, sendo o nosso parceiro nessa intermediação, né? E a gente espera que agora, nessa fase 5, com a aplicação de tecnologia, a gente possa atingir uma redução que varie da ordem de 10% a 15% nos próximos 3 anos seguintes. Então, é um projeto que tem uma expectativa de ganho muito significativa, né, e que só pôde acontecer dentro de um desenho onde tanto a área comercial cliente, quanto a área de compras cliente, quanto a área comercial da RH Nossa conseguiram trabalhar em conjunto para sobrepor todos esses percalços que a gente encontrou. É um momento muito atípico, é um momento muito difícil, todo mundo que trabalhou durante a pandemia sabe da dificuldade que foi, né? A gente tem que comprar e vender meio que tateando as coisas, né? E isso foi bastante significativo para a gente. E aí,
eu gostaria de deixar aqui os meus contatos, agradecer a vocês e partir agora para a sabatina do Vinícius e do André, que agora é que eu vou ser apertado. Vamos lá, André. Primeiro, uma salva de palmas para né? quem está aí online, né? Quem quiser dar uma curtida, aí né? do case. Primeiro de tudo, né? Uma aguinha para o meu amigo, né? Para ele dar uma respirada enquanto eu vou fazer algumas perguntas chaves aqui. Renatão, você trouxe um grande case, né? Da RH Nossa. O comprador que está do outro lado, e eu às vezes vivi muito isso e hoje vivo pelo aspecto de consultoria. O que acontece? O primeiro ponto é a resistência ao modelo de terceirização. Lembrando que, gente, algumas nomenclaturas que o Renatão trouxe aqui, para deixar bem claro, às vezes não é do cotidiano de vocês, né? RFQ, né? Requisição para cotação, TMO, tempo médio de operação. Cronoanálise não é nenhuma coisa da China, é um cronômetro, você ali na operação medindo a função objetivo daquela pessoa. E aí eu queria saber de ti, Renatão, o que faz a empresa, o comprador em si, vencer essa resistência a uma terceirização aonde não é o core? E muitas vezes agora, já com inteligência artificial e tudo, o quanto isso tem que ser desmistificado e muitas vezes até de uma forma colaborativa, que você mostrou em todo o case. O que vocês fazem para engajar para esse processo? Vinícius, a sua pergunta ela é muito bacana no sentido de desmistificar realmente o modelo terceirizado, né? Nós vivemos quando a gente fala de Brasil de uma maneira geral, historicamente, terceirizar serviços sempre foi visto numa relação comercial, né, como oportunidade de você baixar o seu custo. Eu vou terceirizar, e isso acaba repercutindo num modelo que acabou sendo muito comprado pela sociedade de uma maneira geral, de que o modelo terceirizado ele é um sucateamento do trabalho, é um sucateamento da mão de obra. Isso aconteceu em algum momento no Brasil, tá? Mas eu posso te dizer que já há alguns anos, pelo menos de umas 2 décadas para cá, esse modelo ele passou a ser revisto e ele evolui exponencialmente ano a ano. Né? Hoje, nós não temos mais um modelo terceirizado que só opera com atividades periféricas, né? Já de algum tempo para cá é permitido, inclusive legalmente, que a própria atividade fim seja terceirizada. Até uma coisa, já que você falou da atividade, e depois vou dar espaço que o Andrezão tem perguntas ali, mas assim, a RH Nossa, ela atua nessa terceirização apenas numa mão de obra, às vezes fabril, ou ela atua em qualquer ponto de uma cadeia dentro de um negócio? Hoje, tudo que pode ser terceirizado dentro de um negócio, nós temos expertise em fazer. Nós temos frente de produção, nós temos frente de logística, nós temos frente de body shop e nós temos frente de back office, onde o outsourcing tá instalado. Então, nós nos apresentamos justamente dentro dessa dinâmica, hoje de fazer o diferente. E o que é fazer o diferente? Não é mais fornecer a mão de obra em si, fornecer mão de obra é o básico. Mas fornecer mão de obra qualificada, fornecer processo, fornecer tecnologia, né? E eu tenho dito que nós não somos mais uma empresa de alocação de mão de obra, nós somos uma empresa de informação. O meu diferencial hoje, e qualquer empresa que queira se colocar hoje, principalmente num modelo que possa desmistificar a terceirização, é como eu consigo agregar valor para o meu contratante. Colocar um profissional no turno, no horário X, cumprindo as 44 horas semanais, é básico de qualquer atividade. Mas eu preciso mais. Eu preciso colocar profissionais que consigam performar, eu tenho que colocar processos que auxiliem esse cliente no desenvolvimento da atividade que ele terceirizou conosco, eu preciso colocar tecnologia que dê para ele visibilidade do que está acontecendo, né? Medir, ter indicadores, ter equipes realmente qualificadas, treinadas, para quê?
Você é uma empresa dentro da própria empresa. Exato, né? E essa desmistificação, ela permitiu que as empresas buscassem empresas profissionais para fazer determinadas atividades que são muito operacionais, né, às vezes, que podem trabalhar performance, que podem trabalhar sistemas de medição, como você bem disse, eu trouxe alguns termos aqui, né? E você, do outro lado, como contratante, dá enfoque na sua atividade fim, na sua atividade estratégica, no seu relacionamento com o cliente, no desenvolvimento de serviço, no desenvolvimento de produto, né, para que realmente, cara, eu tenho aqui um parceiro, a RH nossa cuida disso para mim, eu não vou me preocupar. Esses indicadores são dela. Né? Mas é assim, não vou se preocupar, mas não é de largar. De maneira nenhuma. Né? É de fato acompanhar em conjunto. Perfeito. Quando você vai buscar realmente qualificar o fornecedor, qual é o conjunto de informações que eu consigo trazer para você? Hoje a gente tem dashboards em tempo real de todas as informações que são contratadas conosco pelos nossos clientes. Legal. Deixa o Andrezão fazer uma pergunta. Aí até para... É assim, gente, vocês que estão aí do outro lado, primeiro de tudo, né? Pega aqui, ó, rpadua@cwbem.com.br. Sabatina, gente, sabatina. Tira proveito dessas pessoas que podem trazer um norte. Não é só saving, é inovação, é tecnologia. Eficiência operacional. Eficiência, é agilidade, é tracionar algo que está aí no teu contexto, às vezes, num objetivo estratégico e que você procrastina, tá? Então, sabatina todo mundo que vinha aqui. O pessoal da Trip já está lá do outro lado, né, aguardando. Mas, vamos lá, Andrezão, que senão eu vou ficar fazendo pergunta até amanhã pro Renato. Vamos lá. Aí é uma curiosidade como comprador. A gente acompanha nos grupos, né, essa procura por fornecedores que tenham condição, tenham expertise para trazer profissionais realmente aderentes à necessidade da companhia. E aí, as empresas fazem isso porque ela não tem braço para fazer internamente. Então, ela contrata um terceiro, esse terceiro seleciona esses profissionais, e aí ele entra lá no processo e começa a trabalhar. Só que, em algum momento, eu preciso virar a chave. Algumas empresas têm o interesse de internalizar, transformar aquele profissional contratado terceiro para atuar como CLT nas empresas. Como é que a RH trabalha com isso? Tem políticas? Isso é acordado, é combinado? Porque nem sempre, qual que é a dificuldade da empresa? A primeira, selecionar esse profissional, encontrar com rapidez. Segundo, naquele momento eu não tenho headcount, não tenho orçamento para contratar ele de forma CLT, então eu terceirizo. Como é que a RH nossa trabalha esses processos? Não, perfeito, André. Isso acontece muito, né? E ele acontece... Primeiro, nós somos especialistas em recrutar e selecionar. Então, eu recruto e seleciono para tudo, para vender isso como serviço, para vender a mão de obra temporária, para vender o terceiro. Então, a gente tem hoje um efetivo aí de mais de 120 pessoas dentro do quadro, dentro do nosso staff, só para recrutar e selecionar. Isso acontece muito nas duas modalidades de fornecimento de mão de obra. No fornecimento da mão de obra temporária, né, que é aquela contratação que o cliente vem para atender uma determinada sazonalidade, um pico de produção, ou as rotinas de afastamento, né, licença, maternidade, licença médica e tal, e você vai contratar o profissional no modelo temporário, que vai operar ali por um determinado tempo, no limite de até 270 dias. E aí, quando vence esse contrato, ou quando o cliente entende que, nesses casos, ele pode aproveitar, isso faz sentido para ele contratar esse profissional para dentro dos quadros, né, a gente não tem oposição nenhuma. É lógico que a gente tem algumas regras que elas levam em contrato, no modelo de temporário, por exemplo, ele tem um tempo mínimo, né, para que justifique realmente o modelo de contratação, o esforço envolvido e tal, para que você não mude um processo, olha, ao invés de fazer contratar um serviço de recrutamento e seleção, vou contratar esse cara como temporário aqui, ele vai ficar 30 dias e eu vou efetivar, porque não faz muito sentido. Mas no modelo tradicional, né, a gente sempre permite contratualmente, cara, o temporário contratou de 60 dias em diante, 90 dias em diante, vai depender do volume da atividade, ele seja contratado. Mas nunca nenhuma oposição. Quando é um terceiro, eu tenho um profissional em body shop e acontece muito. Às vezes o cara está conosco lá, ele performa bem, ele entrega, e surge uma outra oportunidade por uma outra atividade dentro do cliente. A gente tem bastante clientes aí que têm posições específicas contratadas e que às vezes ele vem, olha,
surgiu uma oportunidade aqui para o teu profissional X, a gente gostaria de contratá-lo, então isso é muito tranquilo de se fazer. O que a gente sempre negocia? Um prazo de transição, o profissional sai, eu coloque outro com a mesma capacidade, porque a gente sempre pede, olha, eu só não posso ser penalizado na minha entrega. A partida, né? Da contrapartida. Você está me levando, você me contratou pela minha capacidade de selecionar, colocar um cara bom aqui, esse cara bom está fazendo. Agora você vai levar ele para amanhã, eu tenho que correr para contratar outro. Então, e não é um processo de reposição, né? Porque justamente dentro dessa ideia de performance, eu tenho que contratar, treinar, qualificar e acompanhar no mesmo nível. E muito provavelmente daqui a algum tempo ele vai falar assim, esse eu gostei desse aqui também, quero levar. Então, assim, é muito comum, né? Mas a gente não briga por conta disso. Muito pelo contrário. A gente tem uma filosofia de, cara, que se o cliente está absorvendo, é porque ele está satisfeito com o que nós estamos entregando. Exatamente. Vamos continuar trabalhando para isso. As entregas da empresa estão sendo muito boas. Vamos lá, vamos ver se o Renatão está pronto para um bate-bola, que a equipe da Trip vem em peso. A Trip vai me questionar? Eu me senti na NFL, a galera fazendo um movimento de entrada, eu falei, caramba! Uma blitz, só que assim, ó, uma blitz, vou fazer uma coisa diferente, Renatão, para ficar no bate-bola mesmo. Vou até deixar a fichinha aqui. Vamos lá, presta aqui o microfone. Você perdeu o microfone, agora é pá e bola. Spoiler direto. Qual é o percentual médio que um profissional de compras consegue ter de redução de custeio? A gente sempre diz que redução de custo, Vinícius, ela vai depender do escopo, né? Eu sempre digo o seguinte, cara, redução, ela numa terceirização, ela vai acontecer? Ela pode acontecer. Melhoria de performance? Sempre. Então, assim, o que a gente preconiza hoje? O quanto eu posso melhorar a entrega. Se eu tenho condição de melhorar a entrega, automaticamente eu te dou redução, eu te dou oportunidade, eu te gero saving, eu te gero um cost avoidance. Tem tudo isso dentro do processo. Gera inovação. Exatamente. O objetivo, gente, é melhorar a performance. Terceirização, ela precisa sair, ela pode reduzir? Em vários casos. A gente tem vários cases aqui que nós conseguimos, depois do redesenho do processo, reduzir. Esse case que nós apresentamos aqui é um case de redução. Ele já saiu, ele já partiu de uma posição em que nós apresentamos redução. Mas existem cases, às vezes, que, cara, de imediato eu não vou conseguir reduzir, mas eu consigo visualizar já melhoria de performance. Às vezes eu consigo entregar 10% a mais, 15% a mais, 20% a mais, dependendo só do redesenho e do processo. Esse é um case que faz as duas coisas. Ele entrega mais e reduz custo. É o melhor. Primeiro que é sonho, né? O cara que está ouvindo do outro lado fala, caramba, arrumei a oportunidade numa sexta-feira 13. Exato. Veio como chave de ouro. Então, sexta-feira 13 não é mais azar. E a última pergunta aí é rápido. Rápido. Como vocês fazem a avaliação de performance, treinamento e cultura de um time terceirizado para adentrar uma empresa e ter o fit cultural? Esse eu sempre digo que é o principal desafio de um modelo terceirizado. A gente falou ali, mais de 6 mil profissionais em mais de 300 localidades diferentes. Então, o desafio de terceirização é você manter a identidade. Então, a gente tem um trabalho muito forte hoje, com tecnologia, com integração online, com ferramentas de distribuição de conteúdo, com canais de comunicação, com equipes presenciais fazendo acompanhamento. Para quê? Para que esse profissional que está lá na ponta se sinta parte do meu negócio e não se sinta abandonado e, principalmente, gere problemas, gere discussões junto ao cliente. Quando você terceiriza, você quer ter tranquilidade. E o principal desafio é esse, fazer uma operação tão capilarizada como essa, mantendo as pessoas ligadas à RH Nossa, é um desafio contínuo. Para isso, a gente tem que ter cultura, tem que ter distribuição de conteúdo. A gente fala, o meu DNA, quando a gente fala de um cartão de visitas, ele fala de 3 coisas. Processos de qualidade, a gente tem uma certificação ISO 9001 há 20 anos, respeito às pessoas, tem que gostar de gente para trabalhar conosco. A empresa é certificada pelo GPTW há 2 anos já como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e compartilhar isso com a sociedade. A gente devolver parte do que a gente recebe para a comunidade, para ONGs, para instituições com quais a gente consegue se relacionar e ter realmente uma visão de tudo isso produzindo. Excelente, gente.
Obrigado aí, Renatão, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que todo mundo que está aí do outro lado, e mesmo que vai estar, que esse conteúdo vai reverberar dentro do YouTube e vai fazer com que todo mundo, pelo menos o comprador, tenha um olhar significativo para a terceirização. Parabéns pela RH Nossa. Não esqueça o contato dele. Instagram, que todo mundo tem muita geração nova, o Renatão. A gente tem um pouco que cai em neve onde a gente mora, então o cabelo fica branco. Mas e Instagram? Olha, vocês podem procurar o Instagram da RH Nossa, né? É @RH Nossa. No LinkedIn, né? Nós temos um público gigantesco no LinkedIn. Vocês vão ver lá, a gente tem mais ou menos uns 260 mil seguidores no LinkedIn. A RH Nossa é muito ativa. Facebook, né? Procurem pelos nossos conteúdos. A gente tem conteúdo todos os dias. Tem muita informação bacana nos blogs. Tem muito conteúdo técnico nos blogs, tanto da RH Nossa quanto da CW Bank, que é o nosso braço de terceirização especializado, né? Procurem lá também, @CWBem. Tem muita coisa bacana lá. Tem vaga para comprador? Bastante, André. Tem bastante vaga para comprador lá. Podem procurar, gente. Vamos lá, então. Obrigado, Renatão. Renato, Fica obrigado. com